Vivo! E Estamos! Eita, literalmente deu a luz, né, gente? Pois é. Vocês estavam aqui sem nem me ver, né? Estamos terminando de fazer alguns ajustes técnicos, porque sem emoção não tem graça, né? Pois é. Tem que ser emocionante, tem que ser legal. Agora sim, estamos com o som. Oxi! Foi o negócio aqui que desligou. Só um segundo. Meu pai. Pronto. Deixa eu ver. Tô muito longe do microfone. Tá. Aí. Acho que agora o negocinho tá aqui, mas a gente vai ajustando. Pronto. Mas dá pra ouvir, né? Dá. Dá, né? Sejam bem-vindas, Amazonas, ao podcast Manequim dos Sonhos, onde nós ajudamos mulheres a emagrecer e diminuir o número do seu manequim. Eu sou o Gilberto Rodrigues. Eu sou Edivânia Alves. E o tema de hoje é: eu como tão pouco e por que eu não emagreço? Então, e aí, Gi? Aperta um negocinho só pra gente ver, Gil. Se a gente tivesse hoje um ranking das frases que a gente mais escuta de mulheres que querem emagrecer, com certeza essa ia estar entre um dos primeiros lugares. E eu tenho certeza que você que está aí me ouvindo deve também pensar ou já falou isso. Sabe por que isso acontece, Gilberto? Por quê? Quando a gente pergunta assim para as pessoas, quando a pessoa geralmente fala como tão pouco que não emagreço, e a gente pergunta assim, quantas refeições você faz no dia? Pode deixar assim ou tá muito ruim? Tá. Não, pode deixar assim. Pode deixar assim, né? Faz parte. A pessoa geralmente, ela separa comer de refeição. Ela não acha que é a mesma coisa. Quando a pessoa ela pensa em comer, ela pensa só naquele um momento do dia que ela senta, por exemplo, para almoçar. Ela não contabiliza tudo que ela come no dia. Porque tudo que você come, ou como o Gilberto arrumou aqui que realmente é a forma correta, que você come ou você bebe, é uma refeição. Então, se você também pensa assim, esse pensamento ele está errado. E aí, no decorrer da live, você vai entender por que isso está te impedindo de emagrecer. Então, tudo que você come ou que você bebe é uma refeição. E aí, no final do dia, seu corpo ele contabiliza exatamente tudo que vai estar entrando dentro dele. Sim, quando você vai... Porque assim, normalmente o que você faz quando você recebe uma dieta, né? Você começa a comer só o que está ali. Então, você tem ali um planejamento alimentar, uma dieta, no qual você vai ter X número de refeições, 4, 5 ou 6, né, ou mais, depende, né? Atletas tem muito mais, e você come exatamente o que está ali. Então, se você tiver algum conhecido, algum amigo, já conheceu alguém que é um fisiculturista, ele vai ter uma quantidade, ele vai ter um número de refeições que ele tem que fazer certinho com a quantidade de calórica, e ele não come exatamente mais nada do que nada fora. Eu tinha até uma história de uma amiga que ela é fisiculturista, né? E a gente foi fazer um evento de ginástica e a gente ganhou umas barrinhas de cereal. E aí tinha um pessoal que não comia, não sei o que, aí falava assim, não vou comer a minha, se você quiser e tal. Aí ela falou assim, se você não for comer a sua, você não quiser, e se você puder me dá por favor que eu vou guardar, daqui 6 meses eu vou poder comer. Aí a gente começou a rir, estava no grupo, a gente começou a rir, 6 meses? Por que daqui 6 meses? Porque ela estava no período de que ela ia competir, então ela tinha as refeições dela exatamente regradinha, e ela não poderia comer naquele momento aquelas barrinhas de cereal, porque ia passar a quantidade calórica do dia dela. Então eles são mais restritos, né? Então eles exatamente aquilo que está no planejamento alimentar é o que eles comem, está na dieta que eles comem e não passa disso. Nada disso. Por quê? Porque se não fosse isso, não importava se ele consumisse uma barrinha de cereal, uma bala, sei lá, um pãozinho, qualquer coisa que normalmente você consome não encarando como uma refeição, na sua cabeça não contabiliza, mas no seu corpo contabiliza. Não importa se é pequeno, dando até exemplo do Gilberto, ele foi fazer exame. Quando você vai fazer exame de sangue, o médico fala jejum. O que é jejum? Você pode comer uma bala no jejum? Não pode. Você pode comer um biscoito, tomar um leite. Né? Ele não vira pra você e fala assim, você não pode comer arroz, feijão, macarrão, aquele prato que você imagina. É você realmente não comer e não engolir
absolutamente nada. O corpo ele é exatamente da mesma forma. Não é porque algo é pequeno ou porque é pouco em quantidade ou porque você vai, que aí daqui a pouco a gente também vai falar sobre isso, fracionar de pouquinho em pouquinho, né? Porque assim, você acha que comendo de um em um, um pouquinho aqui de manhã, deixa eu enganar aqui o estômago, deixa eu beliscar, né? Quem aí é da turma do eu belisco? Escreve aqui. A moça fala, sou da turma do eu belisco. É que nem uma conta em banco. No final do dia, o seu corpo ele vai absorver exatamente tudo aquilo que você comeu e vai transformar ou em nutrientes ou, na maioria das vezes, se você é da turma que belisca, muito provavelmente a maioria ele vai acabar estocando como gordura e por isso que você não está conseguindo emagrecer. E aí ela falou uma coisa aqui que dá uma analogia boa. Uma conta em banco, né? Uma poupança, vamos pensar numa poupança. O seu banco não vai contabilizar só quem está em nota grande. Um pouco a refeição é R$50. Ele não vai só contar R$50. Agora R$50. Cada centavo ele conta. Então se você passar o dia inteiro colocando centavos, vai dar reais lá depois. Sim. Que são as comidinhas, as beliscadas que você deu. Então o seu corpo não, quando entra, ele não está falando assim, aqui ela fez uma refeição com arroz, batata e frango. Então vamos dar essa energia para ela, joga a gordura fora. Não. Quem dera. Ele vai separar os nutrientes e vai jogar para onde cada coisa na sua caixa, cada coisa na sua gaveta. Então assim, ele não sabe o que você está comendo, ele só sabe que está entrando. Ele não sabe o que você está bebendo, ele só sabe que está entrando. Está entrando açúcar, entrando conservante, entrando, enfim, várias outras coisas. Então, e não é só nutriente, só caloria boa, tem muita caloria vazia e ele vai separar e jogar para o seu corpo também. E aí pensa que o estoque, eu acho que vai ser um pouco forte isso, mas o estoque de gordura é como se fosse o lixo que ele vai acumulando ali para teoricamente jogar fora depois, só que ele esquece. Até porque o seu corpo, a principal urgência dele é sobreviver. Ele não vai olhar e falar assim, deixa eu ver o que é essa. Não, ele quer sobreviver. Então ele vai estocar aquilo que ele vê, olha, isso aqui vai me manter vivo. Um exemplo, eu tava rindo porque eu lembrei de um exemplo que a mulherada vai saber exatamente do que eu tô falando. Se você acha que come pouco e você já percebeu que belisca, você tá igual a fatura do seu cartão de crédito. Você vai comprando de blusinha, uma unha, um cabelo e chega no final do mês e vem R$1.000. Você fica, meu Deus, como assim? É exatamente isso que está acontecendo no seu corpo. Você está pondo lá de pouquinho em pouquinho, então assim, de 20 em 20 chega a fatura de R$1.000. E é de pouquinho em pouquinho que você vai beliscando, principalmente coisas que não são interessantes, que você pensa, não tá, faz diferença sim, ele conta. Que você tá no final do dia ingerindo mais calorias do que o seu corpo consome e ele vai estocar como gordura. E aí você vai ganhando peso. E aí na sua cabeça, olha que louco isso, você tá comendo um pouco para emagrecer e tá engordando. Você tem ali um gatilho visual, né, que você realmente coloca pouca comida no prato. Aí você realmente come só aquele pouquinho, mas você não vê o restante, né? E aí você decide não enxergar a quantidade de coisas que você vai comendo ao longo do seu dia, que você acha que não estão te afetando, mas a conta chega, né? Tem até um exemplo que eu gosto de citar, né? A gente tem alguns alunos, e aí um deles falou, eu como pouco, né? E aí nós fomos comer pastel, ele tem uma marca de pastel, nós fomos comer pastel. E aí tava ele lá e ele falou assim, olha, tá vendo? Era um aluno e um aluno. Tá vendo? Essa aqui é o meu almoço. Eu comi bem pouquinho. Tá vendo? Eu falei pra você que eu comia pouco, aí ele mostrou uma marmitinha mais ou menos desse tamanho. Sabe aquelas tapoezinhas pequititinha? Um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, uma mistura. Tá vendo? Eu falo pra você que eu não como muito. Você não acredita, tá vendo? Eu não sei porque eu tô engordando. E aí, durante o atendimento dele, da gente, com as outras pessoas, ele tava ali com um pacotinho de bolacha e um Danone desse de 1 litro, consumido. Só para enganar a fome. Porque ele ia comer pouco depois.
Então esse é um erro que provavelmente você já cometeu ou ainda comete se você quer emagrecer e diminuir o número do seu manequim. Porque você vai enganar a fome, mas você está se enganando. Por quê? Não é só o que vai no prato de comida, arroz, feijão e mistura. É tudo que você engole, tudo que você ingere. Então, tem uma conta básica. Pensa que é assim. Tem uma coisa chamada taxa metabólica basal, que é o básico que você precisa para viver e fazer as atividades do seu dia. Então, ele vai contar uma série de coisas e vai entender. Se você já foi uma nutricionista ou numa academia, fez uma avaliação física, sabe? A gente vai perguntar ali como é que é o seu dia e tal. Você trabalha, não trabalha? Como é o seu trabalho? Ele é mais intenso, é mais dinâmico, ele é mais administrativo. Eu não trabalho, mas eu sou dona de casa. Você tem filhos? Tenho. Quantos filhos? Porque dependendo da quantidade de filhos, você vai ter mais trabalho durante o dia. Vai lavar mais, vai passar mais, vai cozinhar mais, vai cuidar, vai correr, vai brincar. Então tudo isso é a quantidade de energia que você gasta no seu dia. Então, então a gente vai fazer uma estimativa, vai estimar, olha, a pessoa gasta ali, essa pessoa gasta mais aí de 200 a 500 calorias a mais no dia dela, fora o basal. Então você vai ter uma conta. Essa conta é o que você precisa para passar o seu dia. Então, quando você vai pensar em emagrecer, você precisa estar abaixo dessa conta. Vamos supor que essa conta deu 1.500 calorias. Para acordar, trabalhar 8 horas, cuidar da família, do marido, dos filhos, você gasta mais ou menos 1.000 calorias, isso quando você não fica estressado. 1.500 calorias, isso quando não fica estressado, gasta um pouquinho mais. E aí você faz uma refeição no dia, ninguém faz uma refeição, vamos pôr duas, vai. A pessoa normalmente fala que não janta, mas toma café da manhã e faz o almoço. O almoço é sagrado, então acho que todo mundo almoça em alguma hora do dia. É sagrado. Para algumas outras pessoas é café da manhã, para mim café da manhã. Café da manhã, café da manhã. Sagrado. Adorava quando eu assistia o programa da Xuxa, que ela abria com aquela mesa cheia de frutas. Como é que ela fala? Era baixinhos, queridinhos? Não lembro. Que bom começar esse dia com café da manhã. Então o café da manhã para mim é uma coisa boa. Então também é sagrado. Eu tomo café da manhã independente da hora que eu acordo. Para mim é o café da manhã. Então vamos pôr 2 refeições. Então vamos pôr aí que, estourando de comida, de um bom alimento, você vai bater ali umas 600, 700 calorias. Você vai bater tipo metade do que seria o seu basal. Então por que você não você está ganhando peso se você está consumindo a menos? Porque você está consumindo outros alimentos, outras calorias vazias que dão o restante da sua alimentação do dia. Pô, uma coxinha, quantas calorias não vai ter? Um lanche, fast food, mais de 1.000, mais de 3.000, dependendo do lanche. Aí normalmente não é só lanche, é o combo. Então já vai 3 a 5.000 calorias só em uma refeição. Então você não percebe o quanto que você só enxerga aquele pouquinho, mas o seu corpo também, ele passa por um processo que se ele sabe que você gasta 1.500 para sobreviver, mas consome só 700, ele vai começar a diminuir tudo que é menos importante. Ele vai definir o que é importante e vai começar a diminuir tudo que é menos importante. Então você vai ser uma pessoa mais lenta, não vai ter, às vezes, um raciocínio... às vezes, sabe quando você come pouco de verdade, você fala assim, nossa, eu não estou conseguindo pensar hoje. Nossa, meu Deus, eu estou esquecendo as coisas. Nossa, ia no quarto fazer uma coisa e esqueci o que era. Porque está faltando energia ali, então ele vai reduzir e vai começar a trabalhar ali na reserva. E por isso que você está achando que está comendo pouco, mas ele começa a estocar para que você se mantenha viva. É muito importante você entender que se você está acima do seu peso, é impossível você não comer ou comer só uma vez no dia e ser o suficiente. Primeiro porque o seu corpo ele tem uma necessidade fisiológica, só para você ter uma noção. Você dormindo sem praticamente nenhum tipo de esforço físico, seu cérebro ele precisa de pelo menos 8 calorias por hora. A gente fala aí de 70 calorias só para o seu sono. Quem dirá no dia a dia, que foi o que o Gilberto estava falando aqui sobre a sua taxa metabólica basal. Quanto mais pesado você é, mais esforço físico seu corpo faz. Ou seja, mais caloria ele necessita. E da onde ele vai tirar essa caloria? Do que você come. Então você não entende, é tipo falar assim, nossa, eu tenho uma Ferrari e ela anda água.
não funciona. Ela precisa do combustível. E o corpo ele usa vários tipos de combustíveis, mas o principal para ele é a danada da gordura. É a gordura que vem do que você come. Então, entenda primeiro isso, para que você consiga, de uma vez por todas, aí, destravar o seu processo de emagrecimento. Você está acima do peso e você acha que você está comendo pouco, na maioria das vezes vai ser porque você está beliscando várias vezes durante o dia. E aí, como a gente fez essas analogias, seu corpo ele vai estocando, porque ele tem que sobreviver. Ou você está fazendo poucas refeições, aí, uma ou duas, com muita caloria. Não se engane, lembra que a gente vai repetir, não é porque é pequeno que não tem caloria, né? Senão seria uma maravilha, né? Então, seu corpo, ele tem essa necessidade. E é importante você perceber isso, porque assim como o Gilberto, ele explicou muito bem, ele fez na quarta-feira, a gente olhava para as nossas alunas e a gente percebia que as que não tinham resultado geralmente falavam isso. Eu como tão pouco, eu não como nada. E aí a primeira coisa foi quando elas começaram a observar o que elas comiam no dia inteiro, tá? Porque geralmente você só olha para uma refeição isolada. Eu não janto e não sei por que eu não emagreço. Ou como o exemplo do Gilberto, que ele falou que muita gente realmente, a gente tinha uma aluna que falava assim, mas se você vê meu prato, eu não como nada de arroz. Aí você culpa lá o pobre do arroz e come um monte de besteira no decorrer do dia. Então quando elas começaram a observar o dia inteiro, tudo que elas comiam e bebiam, aí deu aquele choque, poxa, não é pouquinho não, é bastante coisa. E você só consegue observar isso quando você tem um planejamento, né? Quando você se planeja. Se você for pensar que se você já passou por algum tipo de dieta, você tinha algum tipo de planejamento. Pelo menos a dieta é um planejamento, né? O que você precisa comer ali durante o seu dia, né? Se você vai conseguir ou não fazer as refeições são outra coisa, mas você já tinha um planejamento ali. E aí você começa a reparar que está sobrando bolacha, está sobrando Nescau, achocolatado, tá sobrando refrigerante, porque você começa a perceber, às vezes está sobrando dinheiro, você fala assim, a gente fez uma sobre não tem dinheiro para comer saudável, mas às vezes quando você começa a comer melhor, às vezes você gasta menos, ou a mesma coisa, porque você vai ver a quantidade de besteira que você consome durante a semana, que não é necessário, que você poderia substituir facilmente por fruta, alguma delas que você é muito mais saudável. Tem uma aluna que participa do nosso programa Manequim dos Sonhos, nosso programa online de emagrecimento, que ela dá um relato que ela começou a seguir um plano, né, que ela traçou, né, você que acaba escolhendo o seu plano dentro do seu dia, porque cada rotina é uma rotina. E ela fala assim, eu comia mesmo sem fome, mesmo que eu não estava com fome, eu comia. E aí eu não ficava com fome para comer para beliscar, para comer os recheios dos bolos, ela doceira para comer os recheios dos bolos. E eu achava que era muita comida e que eu ia engordar comendo daquele jeito. Vai entendendo. Ela comia sem fome, depois a gente vai falar mais sobre isso. Na cabeça dela, não estava com fome, mas eu tinha um horário que eu programei para mim, que era o melhor horário para mim, aí eu comia. Aí eu não ficava com fome para comer besteira. E aí eu não comia essas besteiras. Eu achava que era muita comida, que eu ia engordar, porque eu estava comendo muita comida. E eu emagreci. Por quê? Porque, na verdade, quando você está com fome, quando você está com sede, é um sinal de alerta do seu corpo que a coisa já está ruim, que ela já passou do ponto. Porque os passos anteriores àquela refeição não foram feitos. Você não fez uma refeição nutritiva suficiente para que aguentasse até aquele momento de você fazer uma nova refeição. Você não se hidratou o suficiente para que até a próxima vez que você fosse tomar água, e tomar água durante o dia, né, você conseguisse não ter sede. Né? É um sinal de alerta. Você não aciona o alerta quando a coisa ainda tá para ficar feia. Normalmente o alerta ele vem quando o negócio tá feio. É óbvio que o melhor seria antes de ficar feio, soe o alerta. E isso só acontece, você só consegue soar o alerta antes de ficar feio quando você já teve uma análise criteriosa de outras vezes que aquilo aconteceu. Vai em algum lugar que tem um sistema de avisos
Quando vai no Japão, que se tiver um tsunami já sabem antes, ou vai na Califórnia, que antes de ter um furacão já é avisado, o pessoal já se abriga. Eu estava assistindo, tem um rapaz que eu sigo, que ele é coaching, e eu gosto bastante, ele está na Califórnia, se eu não me engano. Então, assim, acho que meses antes de ter um furacão eles são avisados, eles começam a comprar coisas e estocar, todos eles têm um porão, e aí no dia lá que vai acontecer o evento eles vão ficar no porão mais ou menos o tempo que tem que ficar lá para passar o tufão. Mas por que eles têm esse planejamento prévio antes da coisa ficar feia? Porque já aconteceu outras vezes. Então deveria ser assim também para o processo de emagrecimento. Então, quando você começa a comer de verdade, você começa a achar que é muita comida, porque, nossa, eu estou comendo 6 vezes, 4, 5 vezes ao dia e eu não vou engordar? Não, porque tem a quantidade ideal para que o seu corpo faça as funções dele. Você vai fazer as funções com mais eficiência, o seu dia vai passar mais eficiente, você vai trabalhar mais eficiente, você vai ter uma relação interpessoal mais eficiente também. Apesar de não ser uma coisa que as pessoas falam, mas pô, uma pessoa alimentada, eu sou uma pessoa maravilhosa, né, Di? Quando eu tô alimentado. Quando eu não tô, o negócio fica feio. Então, tudo isso, e aí você não tem espaço, você não precisa, porque quando você tá com fome, você precisa fisiologicamente comer uma besteirinha para mascarar, para enganar a fome. E aí você não precisa, não tem espaço para comer besteira, porque o processo ele se inverte. E na verdade, né, o que acontece é, ou você deixa chegar ao extremo, que isso é ruim, né? Antes da sua barriga chegar a roncar, você começa a perceber que seu corpo ele precisa comer, isso é natural do corpo. Até porque quando você come de uma maneira que é planejada, você já entende seu corpo, você não precisa ficar olhando para o relógio, você sabe os momentos que você precisa se alimentar. Você não só sabe, como você fica satisfeito e come melhor. E você para de comer quando você acha que quer, né? Aquela coisa, deixa eu ir ali beliscar. Ou, por exemplo, mulherada, tá na correria, como o caso de uma das nossas alunas, né? Mãe trabalha fora em um hospital, não tinha tempo, aí o dia de folga, o dia de engolir ela. Porque é casa, roupa, comida e uma criança pequena. Aí o que ela fazia? Como eu sei que eu não vou conseguir parar para comer, deixa eu ir beliscando isso aqui. Aí quando vem aquela fome devastadora, você não vai sentar para comer aquilo que você deveria, porque você não se planejou para aquilo, você foi deixando a vida te engolir, que é o que acontece com o dia a dia que a gente tem hoje em dia. E aí qual vai ser a necessidade do seu corpo? Preciso de algo rápido para não morrer. E aí é que vem o exagero, que aí você bate aquele pratão de pedreiro, ou você tá na rua, você vai naquele lugar que você já conhece, porque você já tá naquele hábito, né, Gilberto? Tem aquela loja de salgado, deixa ele comer 4 coxinhas. Ali uma aluna que todo dia de manhã comia 3 enroladinhos de salsicha. Eu sabia porque não estava emagrecendo. Pois é. Óbvio que não é só isso, tem todo o resto. Mas já começa o dia já dando aquele... E ela realmente acredita, ela também tinha esse discurso, mas eu como tão pouquinho arroz e feijão, eu até cortei a janta. E aí, nessa etapa de observar e planejar, olha que louco. E provavelmente você deve estar agora assim, meu Deus, Jesus, eu falo. Para pensar agora. Ela parou num dos questionamentos que a gente fez com ela, ela falou assim, eu trabalho fora e eu como. Os enrolar quantos? X, com o quê? Não sou super saudável, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você tem aquele alimento que é o seu vício? Fala, nossa, aquele chocolatinho. Que não quer dizer que você não possa comer, não. Mas quando você come melhor, né, com melhor qualidade, às vezes esse vício ele é menor, porque ele pode entrar só dentro da categoria do hábito, né, quando a gente fala dos 3 pilares, né, gatilho, hábito e recompensa, né, não tem maior recompensa, a gente ama chocolate, não tem maior recompensa que uma barra de chocolate. Mas não todos os dias, você precisa sempre de uma para acabar com o seu dia, cara, tem alguma coisa errada. Ou ele pode sinalizar a falta de alguma outra coisa, algum outro nutriente que está faltando e você acaba precisando de algo mais doce, ou para te dar energia, ou para te dar saciedade. Se você comer bem, você vai ter essa sensação de prazer, dependendo dos alimentos que você organiza, essa sensação de prazer, né?
Não igual o chocolate, porque ali é uma bomba, mas você vai se sentir bem. Então, se você tem aquele seu vício, meu vício é massa, sabe? Às vezes está faltando outras coisas, porque você precisa lapidar o seu paladar, você precisa reacostumar, reharmonizar o seu paladar, e aí você vai perceber mais o gosto dos alimentos e menos necessidade de comer os seus vícios. E aí você vai poder comer sem culpa uma barrinha de chocolate, porque você não vai comer a barra inteira e daqui tipo 2 barras de uma vez. Você vai comer um tabletinho ali, é uma coisa que eu gosto, me faz bem, eu como um pouquinho e tá suficiente. E se você não conhece alguém que às vezes está bem do jeito que você acha que quer estar bem, né, que para você é bem, e vê os hábitos dessa pessoa, normalmente ela come também ali o chocolatinho dela, mas ela não come a barra toda de uma vez, ela come um tabletinho, come uma fileirinha. E aí às vezes você ataca o doce como se não houvesse amanhã. E aí fica sem fome para se alimentar, quando vai ver. Então, se você quer emagrecer, realmente destravar o seu emagrecimento, ter resultado, diminuir o número do seu manequim, é muito importante você estar prestando atenção em tudo que a gente está falando. Por quê? É só porque a gente está falando? Não, a gente trabalha com isso há anos e foi o que a gente observou nas nossas alunas, que era o que impedia que essas mulheres emagrecessem e diminuíssem o número do manequim delas. E aí a gente percebeu que quando elas começaram quando vinha com esse discurso, como pouco, não sei o que era, planejar, observar e acompanhar, elas conseguiram ver que realmente tudo o que entrava boca dentro durante o dia, elas começaram realmente a enxergar o que elas comiam no decorrer do dia inteiro e a planejar, porque quando você planeja, você não tem aquele desespero, sabe? Não só do doce, mas sabe quando você para e fala assim, preciso comer alguma coisa, que é alguma coisa mais pesada. Alguma coisa para me sustentar, porque seu corpo ele vai te dando indícios do que você precisa. Quando você se planeja, você prepara o corpo para isso. Não é aquela coisa que todo dia você está sendo pega de surpresa, porque quando isso começa a acontecer, já vira aquele hábito, que provavelmente é o que está acontecendo com você, sabe? Você já sabe exatamente onde comprar aquele determinado alimento, geralmente é no mesmo horário, geralmente vem seguido de um exagero, que foi o que o Gilberto falou, né? Gatilho, hábito e recompensa. E aí você fica mega estufado e aí passa o dia todo sem comer. Na sua cabeça você está comendo um pouco porque isso só acontece uma vez no dia. Entende por que é importante você ter noção de tudo isso que a gente está passando? Eu lembrei de uma coisa aqui que você falou, né, que para quem não sabe ainda, né, o loop no ganho de peso são 3 fases, né? Gatilho, hábito e recompensa. De quem bebe, né? Quando eu era mais novo, eu trabalhava com meu pai é pedreiro, e ele tinha o hábito de... É que quando a gente fala o hábito, parece que o hábito é uma coisa só, né? É que o hábito são fases. Ele tinha o hábito de, vamos tomar uma para começar o trabalho, ou para começar o dia. Vamos tomar uma para abrir o apetite. Vamos tomar uma para acabar o dia. E às vezes no meio do dia, vamos tomar uma para dar uma relaxada. E não era alcoólatra não, mas... né? Quem tem ali convívio com o ele sabe que é mais ou menos assim, sempre tem um motivo para tomar uma. Por que eu estou falando disso? Porque é o que a gente falou, você cria motivos. E o que são esses motivos? São os gatilhos. Você já sabe onde comprar, você já sabe como consumir. Você cria um gatilho, você cria um motivo. Vamos começar o dia, vamos lá comer aquele pãozinho de queijo com um copo de café com leite. Quem aí já sentiu o cheirinho do pão de queijo, aquela textura, já tá no sonho. Então você cria um motivo. Hoje eu não tô legal, eu preciso comer um doce. Ele me ligou, tô tão feliz, vou comer não sei o que. Então você cria um motivo, esse motivo é o gatilho. E às vezes não tem porquê, e você cria esses gatilhos, ou você justifica eles, para daí você ir pro hábito. Para daí você ter a recompensa. Mas é que você mascara esse processo todo, sabe? Então, aí você come um pouquinho, porque você está querendo um gatilho de falar para você mesmo, eu estou me esforçando para ter a recompensa no final, só que você não tem a recompensa, porque você não está se esforçando de verdade. Você está comendo pouco, só que aí você mascara com uma bolacha, com biscoito e por aí vai. Com Danone, você mascara
Logo, você não recebe recompensa, você fica frustrado. Aí você volta para o começo do loop, porque aí você vai comer uma outra coisa que te faz bem, que é o hábito, e aí você vai ter a recompensa de falar, tentei fazer e não dá certo, essas coisas não funcionam para mim. Não, você não fez da forma correta. Sim. Fez sentido pra você tudo que a gente tá falando? Se fez sentido pra eles, o que eles têm que fazer, Gilberto? Se tá fazendo sentido pra você... Ela fala que eu grito. Não, ele berra. Se tá fazendo sentido pra você, eu vou te pedir algumas coisinhas que eu sei que você vai fazer porque você tá gostando. Se você tá no YouTube, você dá o joinha, que mostra pra gente que esse conteúdo tá fazendo sentido e a gente tá podendo ajudar as pessoas a emagrecer e a diminuir o número do seu manequim. Clica para seguir o canal para que você não perca nada, não perca nossas dicas sobre o universo do emagrecimento, e aperta no sininho também. Isso aqui é o sininho. Porque aí você é notificado quando sair vídeo novo no canal. Se você está no Instagram, deixa o seu coração, coloca nos comentários de tudo que a gente falou aqui, o que mais pegou para você, o que você aprendeu, e manda para aquela sua amiga que fala para você, eu como tão pouquinho, eu não sei o que está acontecendo. Manda para ela e fala assim, eu sei. E lembrando que nós estamos na Semana Esquenta, né? Nós estamos na Semana Esquenta Manequim dos Sonhos, que é um evento onde vai ajudar mulheres. A gente vai falar sobre o processo que ajuda mulheres a emagrecer e diminuir o número do seu manequim. A gente vai falar de loop de ganho de peso, o que é, como ele acontece, como é que você faz para sair dele. Eu já falei aqui as 3 fases, gatilho, hábito e recompensa. Vai falar de como você entrar no loop do emagrecimento, que é justamente você mudar os gatilhos que iniciam o loop errado para o loop certo, o que provavelmente você está fazendo de errado, por isso que você não está perdendo peso, não está voltando a usar suas roupas de antes, desengavetando. Você com certeza deve ter uma roupa aí de 1 a 2 anos, que são 2 números menores. Então, o que você está fazendo de errado para se manter nessas roupas e o que você precisa fazer para começar o processo de emagrecimento. E até agora você já entendeu, né? Que você não come pouco. Sim. E é por isso que você não emagrece. E agora... Você come pouco comida de verdade. Mas comer pouco você não come. Comer pouco é impossível, senão você... Então você não é um ser humano comum que está vivo, né? Porque você já aprendeu isso tudo. E aí, não só te explicar sobre isso, né, que é importante pra gente entregar isso com clareza, de uma forma que seja simples, mas a gente vai te dar 2 dicas práticas para que você comece hoje, não é amanhã não, viu? Não é amanhã não, porque senão amanhã também você vai beliscar o dia inteiro, fazer as refeições tudo errado e vai continuar nessa. Para que hoje mesmo você comece já a destravar o seu processo de emagrecimento, que você comece a ter resultado, emagreça e também diminui o número do seu manequim, volte a usar as roupas que você queira. Então, a primeira dica prática, ela entra dentro desse alicerce do planejar e observar. Você vai pegar e anotar, pode ser caderno, folha, celular, tudo o que você comeu e bebeu no seu dia. Para agora, né? Agora não, quando a gente encerrar aqui a live. E aí anota o de ontem, tá? Como hoje o dia ainda tá aí no meio-dia, ou se você estiver vendo essa live no final do dia, tem que ser um dia inteiro. Tudo o que entrou de líquido ou de alimento na sua boca, da hora que você acordou até a hora que você dormiu. Eu tenho certeza que você tá aí, certezaça, como 2, 3 vezes no dia, vai chegar aí no final desse exercício e vai perceber que são 8, 9 refeições. E olha a qualidade, o que você está comendo, que entra nisso que o Gilberto falou agora. Você falou de comer, não comer alimentos bons, não vou lembrar. Então, primeira anota tudo. Você não come comida de verdade, né? Você não come comida de verdade. Que inclusive foi um dos temas que eu falei ontem na live. Anota tudo. E dá uma olhada na qualidade daquilo que você está comendo. E aí, só para deixar maior isso, faça isso por uma semana. Fica melhor para você ter uma visão. Então, porque assim, essas fases que entram na primeira fase do planejamento, você vai observar, analisar, planejar e executar. Observar, analisar, planejar e executar. São quatro etapas. Então você vai observar o seu dia anotando no caderno. E aí observa a sua semana, porque um dia só, naquele dia você sabe que você está fazendo um exercício, então você vai acabar fazendo melhores escolhas automaticamente.
Final do dia, anota. Ah, fiz isso. Faz o primeiro dia, faz o segundo dia, assim sucessivamente. Tenta fazer uma semana o máximo que você puder. E aí você vai analisar esses dias. O que você comeu, se era de boa qualidade ou não, tal. E o porquê. Porque você vai perceber que em determinado período do seu dia, para algumas pessoas vai ser o dia inteiro, mas para outras, determinado período do seu dia é onde você dá aquela fugidinha. E aí você vai descobrir qual que é o gatilho que tem naquele dia que você sempre faz essa coisa. Às vezes é de manhã, tá com as amigas, vai lá e come um negocinho, come uma besteirinha, às vezes é tarde. Porque para você mudar, para você planejar, você vai precisar alterar essa fase, esse gatilho que acontece aí, às vezes pode ser metade da tarde. Então, eu observei o meu dia, eu analisei meus pontos falhos, eu planejo o que eu vou fazer para melhorar os meus pontos falhos, o que eu posso me organizar, em que os horários eu posso me organizar, eu executo. Aí, eu observo novamente essa execução, vejo o que foi de bom, analiso o que deu certo, o que deu errado, planejo novamente, aí eu executo. Aí você já sabe. Sem ter uma visão real de onde você está, você não consegue perceber o que está dando errado. Então coloque em prática essas dicas que você pode ter certeza que você já vai começar a ver os resultados. E é isso! É isso. Muito obrigado pela sua presença. Clica, compartilha, segue. Que diariamente e semanalmente nós temos dicas sobre emagrecimento e diminuição do número do seu manequim. E se inscreve para o nosso evento que está lá no link da bio. Até a próxima!